Oi, gente, eu sou Pedro Rossi. Oi, eu sou a Giliane Furno. E a aula de hoje é sobre essa história do PT quebrou o Brasil e essa narrativa econômica que a gente ouve sistematicamente e que monta o discurso que aparece diariamente na mídia, que é basicamente, simplificando a história, a narrativa dos excessos. Ou seja, os governos do PT produziram excessos e aí chega o momento de pagar esses excessos. É quase como a fábula da cigarra e da formiga. A cigarra que passa o verão cantando tem problemas no inverno. E aí tem que pagar por isso. É uma fábula quase que moralista. E quais eram esses excessos cometidos pelos governos do PT, Lula e Dilma? São os excessos de gasto público, excessos de Bolsa Família, excesso de gasto social, excesso de intervenção dos bancos públicos na economia, excesso de intervenção das estatais, ou seja, é um conjunto de excessos atribuído ao Estado, Estado em excesso. E aí qual é a solução para isso? Qual é o remédio para os excessos? O remédio é austeridade fiscal, como a gente discutiu na última aula, o remédio é uma reforma da Previdência, o remédio é uma reforma trabalhista, o remédio é privatizar as estatais, etc. Então a gente vai tratar dessa narrativa que está posta no debate público brasileiro. É uma batalha, né? Ou seja, consertar o estrago que o PT fez no país não será fácil. Tem mais uma coisa. Quem quebrou o Brasil, Lula, foi o seu partido. Não foi Michel Temer. A oposição de hoje era o governo até outro dia, no período em que as despesas aumentaram num nível insustentável. Não apresentaram nenhuma proposta de resolver o problema. Ou seja, no governo Lula, a dívida do Brasil aumentou em 1 trilhão. 1 trilhão. Daí é que vem o dinheiro que o Lula está gastando no PAC, Bolsa Família, Bolsa Educação, Bolsa Faculdade, Bolsa Cultura, Bolsa para Presos, dentre outras bolsas, incluindo o mensalão, evidentemente. Dilma não tem solução. Dilma não é possível governar. Com o PT é impossível governar, porque ele se sustenta numa estrutura de poder corrupta que destruiu a estrutura da máquina de Estado, as agências de controle, bancos, empresas estatais. O PT destruiu a nossa economia, destruiu as nossas finanças públicas, roubou o nosso país. Falando nessa narrativa posta, a questão que vocês mais devem ter se confrontado no último período é: o PT quebrou o Brasil. Vamos conversar sobre isso. Para começar, o que é quebrar o Brasil? Ou o que é um Estado estar quebrado, né? Eu começaria talvez afirmando para depois refletir um pouco sobre essa questão. Não, o PT não quebrou o Brasil e, fundamentalmente, eu diria, o Brasil não está quebrado. Porque o que é um país quebrar, né? É diferente de uma pessoa ou de uma empresa quebrar. Se eu, né, uma pessoa física, uma empresa quebrou, significa que eu não consegui arcar ou honrar os meus compromissos financeiros, né? Eu tive uma dívida, eu não consegui pagar e, portanto, eu vou ter que contrair um empréstimo, né? Não consegui pagar, fiquei sem dinheiro, estou zerada. O Brasil aconteceu, né? Parecido, aconteceu a mesma coisa? Não. O Brasil, né, para a gente pegar um exemplo recente, no ano de 2020, com a pandemia, ele teve o seu maior endividamento público do último período, né? Tanto porque aumentou muito substancialmente o conjunto de gastos, quanto teve também uma das menores arrecadações em função da paralisia, né, de várias atividades econômicas. Ele deixou de pagar salários dos servidores públicos, benefícios sociais, um conjunto das suas obrigações fiscais? Não. Portanto, o Brasil não quebrou. Ele não deixou de arcar com seus compromissos financeiros. Porque a dívida pública brasileira, né, em que pese o Brasil tenha déficit primário, ela é na sua própria moeda. Países, estados que têm soberania monetária não quebram na sua própria moeda. Portanto, a situação fiscal brasileira no período atual é muito diferente dos anos 80, por exemplo, porque a gente precisa levar em consideração que um estado estar endividado em reais é muito diferente de estar endividado em dólares, como foi a nossa situação na década de 80, porque o Brasil ele não imprime dólar. Qual é a forma da gente acessar dólar para poder ir pagando e amortizando uma dívida que é externa? É fazendo, né, superávit nas contas correntes, portanto exportando um conjunto de coisas, ou seja, não é uma variável que a gente determina internamente. Como a gente não tinha acesso, né, a um volume de produtos exportáveis que nos
fizesse acessar um conjunto de dólares para pagar essa dívida, a gente teve que recorrer ao FMI, que nos colocou uma série de contingências e imposições para poder seguir pagando o nosso endividamento. Não foi o que aconteceu durante esse período. Portanto, o Brasil não quebrou, o PT não quebrou o Brasil, o nosso endividamento hoje em moeda nacional, o que nos permite ter uma série de possibilidades, inclusive, de respiro, né? Muito menos vulnerabilidade, porque a gente não só está endividado na própria moeda, quanto nós somos credores em dívida externa, né? O Brasil hoje tem um montante muito expressivo de reservas internacionais em moeda estrangeira e a gente tem muito mais ativos em moeda estrangeira do que passivos. Então, nós somos hoje, né, superavitários também na conta comercial, na balança comercial. Então, a gente está numa situação muito mais favorável e isso foi o que nos permitiu atravessar a pandemia sem, inclusive, crises cambiais, e nos permite dizer que o Brasil tem possibilidade fiscal de seguir, inclusive, fazendo um conjunto de gastos, porque o país não está quebrado. O Brasil não quebrou e a narrativa dos excessos está errada. Está errada no diagnóstico, está errada no remédio. Está errada no diagnóstico porque o gasto público nos governos do PT não acelerou. Ou seja, o gasto social no governo Lula crescia 4%, 5% ao ano, e a arrecadação também crescia. E a dívida estava estabilizada, a dívida bruta, a dívida líquida caindo. No governo Dilma, no primeiro governo Dilma, o gasto público, o crescimento desacelerou. O que aconteceu? A arrecadação caiu mais, por conta da desaceleração econômica, por conta de algumas desonerações, mas não houve uma aceleração do gasto público tal como eles falam. Ou seja, a narrativa diz, o gasto acelerou, agora a gente está em crise por conta dessa aceleração do gasto, por conta do problema fiscal, logo é necessário austeridade fiscal, é necessário emenda constitucional 95, é necessário reformas. Essa narrativa está completamente errada. A dívida pública estava estabilizada até 2014. Ela começa a crescer justamente no momento em que se tem austeridade no centro do processo de política econômica. Ou seja, a dívida pública cresce porque o PIB desacelera. O crescimento econômico cai e a dívida cresce em relação ao crescimento econômico. E o remédio está completamente errado. É o remédio que está gerando a queda do PIB e, portanto, o aumento da relação dívida-PIB. Ou seja, a austeridade, como a gente viu, desacelera o crescimento, ela gera desemprego, ela impede a recuperação econômica, impede, portanto, a própria estabilização da dívida pública. O que a gente viveu no Brasil desde 2015 é o ciclo vicioso da austeridade, ou seja, eu corto o gasto público, aí eu desacelero o crescimento econômico, a desaceleração no crescimento gera uma queda na arrecadação, e aí aumenta o déficit público, aumenta a dívida, aí vem um economista desse que está sempre na mídia falando, olha, aumentou a dívida pública, aumentou o déficit, então tem que cortar mais gasto. E a gente não sai desse ciclo vicioso. E a dívida pública aumenta não por causa do gasto, a dívida pública tem vários determinantes, e não somente o gasto, ainda mais o gasto primário, tem o gasto com juros, o gasto primário é aquele que tira de fora os juros, que é o alvo da emenda constitucional 95, ou seja, o gasto com juros não conta. Não é o gasto primário que determina a dinâmica da dívida, tem vários determinantes da dinâmica da dívida, ainda mais da relação dívida-PIB. O que a gente precisa é de crescimento econômico, que estabilize a dívida. É contraproducente o remédio apresentado para o diagnóstico equivocado. Ou seja, a austeridade é contraproducente até para estabilizar a dívida pública. Porque a dívida cresce porque o Brasil não cresce. Ou seja, o que a gente precisa é justamente de um projeto econômico que gere emprego e gere crescimento. E para isso o gasto público é fundamental. O gasto com investimento, o gasto social, que tem multiplicadores altos, que faz a economia crescer e isso estabiliza a dívida pública.
Ou seja, então se partiu do diagnóstico de que o problema fiscal brasileiro do ano de 2014 era o excesso de gastos, quando na verdade o que o Pedro falou é que o gasto público, embora continuasse crescendo, ele desacelerou nos governos Dilma, né, entre 2011 e 2014 em relação ao que ele vinha crescendo nos governos Lula, e na verdade no ano de 2015 ele teve uma queda real, inclusive. Então o problema não foi o gasto público, né? Não é aquela retórica da gastança, a farra do gasto público, corrupção ou sei lá o quê. O problema é que as receitas caíram numa velocidade ainda maior. Né? Frente a esse cenário, a gente teria pelo menos duas alternativas, e parecia que era óbvia que a alternativa frente a um desequilíbrio fiscal era cortar gasto. Acontece que se a gente corta gastos numa economia em desaceleração, a gente corta numa velocidade ainda maior a receita, fazendo com que aquela vontade, né, de que as duas curvas se reequilibrassem fica cada vez mais longe, porque você corta gasto, cai ainda mais a receita, como resultado você corta mais gastos e o tal do equilíbrio fiscal nunca mais voltou. Mas aí talvez o interessante seja ver que a estabilização dessa tal relação dívida-PIB, ela passa por outros elementos que a gente não vê muito colocado na mídia ou nas alternativas de política econômica. Porque, veja, quanto é uma dívida elevada ou não elevada? Inclusive, a gente nem sabe quanto é o montante real da dívida pública, né? Se eu disser para vocês que eu tenho uma dívida de R$5.000, vocês vão dizer que é muito ou que é pouco? Provavelmente vocês não vão dizer nada, porque vocês vão dizer, eu não sei quando você ganha, então eu não sei se a dívida é muito ou se é pouco. Isso também vale para o Estado. Né? Se eu disser que a dívida do Estado é 1 trilhão, bom, tanto faz se é 1 trilhão, 1 bilhão, o que importa é quanto isso representa do PIB brasileiro. Então, uma das formas de reduzir a relação, né, prestem bem atenção, a relação dívida-PIB pode ser aumentando o gasto em termos reais. Então a dívida pública é 1 trilhão. Eu posso aumentar para 1,5 trilhão, quanto é a dívida em termos reais, e fazer com que ela se reduza em relação ao PIB. Nossa, pode parecer muito estranho isso. Mas se esse gasto, por exemplo, esses 50 bilhões a mais, são gastos que têm um maior efeito multiplicador, como o Pedro falou, são gastos sociais que são destinados à transferência de renda para aqueles setores que têm o que a gente chama em economia de maior propensão marginal a consumir, quer dizer, que vão receber aquele dinheiro e vão gastar tudo porque têm necessidades prementes de consumo, e o gasto é um fator determinante do PIB brasileiro, e isso vai fazer com que aqueles 500 bilhões a mais na dívida possam fazer com que uma relação que antes era 80% da dívida em relação ao PIB caiam para 70%, mesmo aumentando o gasto público. Porque se o PIB aumenta numa velocidade maior, a relação dívida em relação ao PIB pode cair. Então, portanto, pode existir uma estratégia de redução do gasto público que não reduz necessariamente a dívida pública, pode inclusive aumentar. Porque se eu corto gastos públicos e ele faz com que o PIB se contraia numa velocidade ainda maior, eu posso ir cortando gastos e com isso ir aumentando ainda mais a dívida pública se o denominador, nesse caso o PIB, cair numa velocidade ainda maior. Como o contrário, eu posso aumentar o montante real dos gastos e isso reduzir a relação dívida-PIB se o PIB aumenta numa velocidade maior. Para encerrar, só o exemplo da pandemia, o auxílio emergencial, por exemplo, ele ajudou a aumentar o déficit público significativamente, mas ajudou a reduzir a dívida pública, na medida em que o auxílio emergencial, como uma política que foi direcionada aos mais pobres, ajudou no aumento do consumo da classe trabalhadora, que, portanto, impactou no PIB e ajudou a reduzir em torno de 3%, como mostra o estudo do MAD-USP, a relação dívida-PIB. Então, existem formas, inclusive, de reduzir o endividamento que podem passar por aumento momentâneo do gasto público, com a condição de que este gasto ajude a elevar o PIB. Outro exemplo histórico interessante do que a Ju está falando é o caso dos países que saíram da guerra extremamente endividados, como a Inglaterra, 250% de relação dívida-PIB. E o que a Inglaterra faz no pós-guerra? Ela faz um plano de austeridade para cortar gastos e reduzir a dívida. Não, ela não faz isso. Ela aumenta o gasto público. O gasto que vai construir o Estado de Bem-Estar Social inglês, que vai construir o NHS, que é o SUS dele, que vai construir um plano de moradia, que vai dar auxílio social, etc. E a dívida pública cai a despeito do crescimento do gasto, porque o crescimento econômico é forte em um ambiente de taxa de juros baixa e aí eu tenho uma queda da dívida pública.
né? Ou seja, ficar perseguindo a estabilização da dívida, ignorando o impacto do gasto público no crescimento, é uma estupidez que o Brasil se meteu há já algum tempo. E é por isso que a gente não sai desse caminho. A austeridade fiscal no Brasil é legitimada por um terrorismo fiscal. O que é o terrorismo fiscal? São ideias, afirmações que buscam colocar medo na população, no leitor dos grandes jornais, para coagir as pessoas a aceitar determinada agenda econômica, uma agenda de corte de gasto. Por exemplo, se romper o teto de gasto, a inflação vai explodir. Se o Brasil não cortar gastos, o Brasil vai quebrar. E coisas do tipo que a gente costuma ver sistematicamente nos grandes jornais. Às vezes também a própria linguagem, os termos, a terminologia do debate fiscal brasileiro, mesmo sem ser terrorista, vamos dizer assim, já carrega uma conotação negativa. Os termos não são neutros. Quando a gente fala, por exemplo, em rombo fiscal, o rombo já carrega uma conotação negativa, algo a se combater, algo que a gente precisa resolver. Resolver como? Com a agenda proposta. Quando a gente fala que a dívida cresceu vertiginosamente, o que é vertiginosamente? Eu não sei. Que a dívida está explosiva. Como assim? A dívida vai explodir, o Brasil vai quebrar? O que esses termos carregam? Por que o jornalismo econômico não usa termos neutros, técnicos? O déficit aumentou, a dívida aumentou. Agora eu falar que a dívida é gigantesca em relação a quê? Qual o parâmetro que eu estou usando para dizer que cresceu vertiginosamente ou que ela é explosiva, o Brasil vai quebrar? Ou seja, o linguajar econômico já carrega ideologia, já carrega a legitimação de uma agenda. E esse linguajar é algo que a gente tem que apontar, denunciar, combater, em particular o terrorismo econômico, que aí não tem base alguma. Dizer que romper o teto de gasto vai voltar à inflação não faz sentido algum. Ou que o Brasil vai quebrar, como a Ju já falou na aula de hoje, isso não faz sentido algum. Então a ideia de combater o terrorismo fiscal, denunciando no debate público esse terrorismo e também denunciando essas pequenas convenções que o debate público usa, por exemplo, o rombo nas contas públicas, os adjetivos desnecessários para a dívida pública. Se eu falar que o gasto acelerou, significa que o gasto, a taxa de crescimento do gasto aumentou. Agora, os economistas hoje estão usando acelerou como sinônimo de ligeiro. Já foi um debate público que aconteceu isso, ou seja, estão usando os termos para construir uma narrativa que é equivocada, que não tem amparo técnico nenhum e que é basicamente uma retórica em defesa da austeridade fiscal, em defesa do teto de gasto, em defesa de reformas que estão fazendo muito mal para o Brasil. Outra ideia muito presente no debate público brasileiro é a ideia de que a gente gastou na pandemia e agora a gente tem uma conta para pagar da pandemia. O ministro da Economia brasileiro falou muito nisso. A ideia de que a gente não pode deixar essa dívida para as futuras gerações. Então nós temos que fazer um esforço de corte de gasto, de austeridade fiscal. Essa ideia não faz sentido algum. Primeiro que pessoas desempregadas não pagam dívida alguma. Então, se o gasto público puder gerar demanda, que vai gerar emprego, que vai colocar a economia para funcionar, ou seja, um país que tem desemprego e um país que tem capacidade ociosa, que é um termo econômico para dizer que as empresas estão trabalhando pela metade, que tem máquina parada, o que o Estado tem que fazer? O Estado tem que botar a máquina para funcionar, tem que botar as pessoas para trabalhar, ou seja, o gasto público estimular a economia. O desemprego é um desperdício de recurso, além de ser a violação de um direito humano, que é o direito ao trabalho. Então é isso que o Estado precisa fazer, ou seja, botar a economia para funcionar. E ao fazer isso, a dívida pública vai se reduzir porque o PIB vai crescer. Depois, essa afirmação é absurda porque eu não deixo um legado para gerações futuras cortando gasto com saúde, cortando gasto com educação, cortando assistência social, fazendo as famílias passarem fome. O que eu deixo legado para o futuro é o contrário.
Ou seja, é ampliando a proteção social, é dando condições, é dando emprego, é dando saúde, é dando educação. E é isso que vai fazer com que gerações futuras, de fato, usufruam de uma política fiscal que seja, de fato, eficiente e responsável, gente. Esse negócio de responsabilidade fiscal ser atribuído só a corte de gastos é um erro profundo. O papel da política fiscal é atender as demandas da sociedade, via instrumentos de arrecadação, via instrumentos de gasto. Uma política fiscal que vira as costas para o desemprego, que vira as costas para as pessoas passando fome, que permite retrocessos em vários campos sociais, é uma política irresponsável e não responsável. Cortar gastos em circunstâncias como a brasileira, de crise econômica, de crise social, é absolutamente irresponsável. E eu estabilizo a dívida pública gerando crescimento econômico. A gente tem que inverter a relação. Não é cortando... Eu não vou primeiro tentar alcançar um equilíbrio a todo custo na dívida pública para depois pensar em crescimento. E não é isso que vai gerar crescimento. Eu preciso gerar crescimento, reduzir desemprego e isso vai estabilizar a dívida pública. Então o Brasil precisa de um plano de emprego e crescimento e não de um plano de austeridade fiscal e de corte de gastos. Ou seja, o PT não quebrou o Brasil, pelo contrário, até pelo menos o ano de 2014, embora o gasto público tenha se elevado, a receita sempre cresceu num patamar superior ao gasto. A crise fiscal não foi resultado do excesso de gasto, mas sim da queda da arrecadação. A crise econômica, de fato, foi resultado, na verdade, do corte de gasto, da opção por políticas de austeridade. A partir de 2015 é que a gente vê um aumento, aí sim, expressivo do endividamento público, que não foi resultado, que foi menos resultado do déficit primário, ou seja, da diferença entre receita e gasto, mas principalmente da queda do PIB e também do pagamento das despesas com juros. E isso tem atestado que a opção pela austeridade fiscal ela tem comprometido os direitos sociais e ela tem sido uma espécie de cloroquina da economia, né? O Pedro tem falado muito sobre isso. Ela é um remédio que é um remédio ineficiente, porque parte de um diagnóstico equivocado, o problema não foi o excesso de gastos, e ela não só não é o remédio certo para a doença que foi mal diagnosticada, mas ela também tem efeitos colaterais. E o efeito colateral, nesse caso, tem sido a persistência de um baixo crescimento econômico, um contingente enorme de desempregados, uma baixa expectativa para o investimento, que é o que gera emprego, enfim, uma série de consequências para a economia brasileira baseado nesse diagnóstico que não consegue cumprir o seu desígnio, nem inclusive reduzir a dívida pública, porque parte dessa premissa dogmática de que cortar gastos vai fazer retomar a confiança, ou que vai fazer restabelecer um patamar mais equilibrado da relação dívida-PIB, esquecendo que é muito importante, principalmente em períodos de crise e desaceleração, o gasto público como uma espécie de impulsionador do crescimento econômico. Ou seja, essa narrativa econômica que atribui os excessos, que fala que o PT quebrou o Brasil, é uma narrativa totalmente falsa, que propõe soluções totalmente equivocadas, e que carrega que aponta para o gasto público como algo negativo, ou seja, cresceu o gasto social nos governos Lula e Dilma, cresceu, é contratação de professores, de médicos, ou seja, é mais serviço social, é mais assistência social, e isso não comprometeu a dívida pública. A dívida pública cresce depois que a austeridade entra em cena e que aí a gente tem uma crise e não sai dessa crise. A austeridade é uma âncora que faz com que o Brasil não consiga se recuperar e não consiga atender os anseios da Constituição de 88. E essa narrativa, ela inclusive é anticonstitucional, porque ela vai dizer que o Estado não cabe no PIB, que a Constituição é muito generosa, ou seja, é disputa de projeto, gente. Essa narrativa econômica está associada a um projeto que é diferente do projeto da Constituição de 88, é diferente de um projeto que visa redução das desigualdades e garantia dos direitos.